Tudo mudou quando a vida saiu do meu corpo. Não havia dor, não havia medo, só silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia conter o som do universo inteiro. Em um piscar de olhos, deixei este mundo e me vi em outro. Não era sonho, não, era alucinação. Era mais real do que tudo o que eu já tinha vivido. O ar poresha pulsar. A luz não vinha de fora, menos ela nascia de dentro. E à minha frente estava ele, Jesus. Não o Jesus das pinturas, não o das histórias que me contaram, mas o Rei vivo, o Verbo que se fez carne, o Alfa e o Ômega. Seus olhos não apenas olhavam para mim, eles atravessavam tudo o que eu era. Não havia máscara que resistisse, nenhum segredo poderia se esconder. Sua presença era amor, mas também era fogo. Amor tão profundo que quebrava todas as armaduras que passei a vida erguendo. Fogo tão santo que me fazia desejar ser queimado por completo, só para ser recriado por ele. E então, ele falou, não com palavras humanas. Era como se a própria eternidade tivesse decidido me responder. Uma voz sem som, que não passava pelos ouvidos, mas que explodia direto no espírito. Filho, preciso te mostrar algo que muitos desprezaram, algo que dei como presente, mas foi esquecido como fardo. Venha ver a verdade sobre o dom de falar em línguas. Eu achei que sabia o que era isso. Eu tinha orado em línguas por anos, em encontros de oração, no secreto do meu quarto, durante cultos. Era algo sagrado para mim. Mas Jesus me mostrou que eu havia apenas tocado a superfície. O que ele revelou naquele instante desmoronou cada ideia limitada que eu carregava. Eu vi o mundo espiritual reagindo ao som das línguas espirituais. Cada sílaba lançada no espírito parecia um raio de fogo. Vi anjos se movendo em resposta. Vi cadeias sendo quebradas. Demônios, que antes rugiam de arrogância, recuando em puro terror. Era como assistir à guerra celestial acontecendo diante dos meus olhos. E tudo isso sendo ativado por uma oração em línguas voca. Já imagino. Isso, já imaginou que, ao orar em línguas, você pode estar invocando estratégias divinas para libertar sua família? Já pensou que esse dom que muitos tratam como algo místico ou estranho, é na verdade uma arma de precisão cirúrgica nas mãos de quem se entrega, de verdade, ao Espírito? Diga-me, você tem usado esse dom como um emblema de espiritualidade, ou como uma ferramenta de guerra? Responda nos comentários, porque isso é urgente. Jesus me olhou com seriedade e disse, não é para performance, não é para orgulho, é para a batalha, é para a minha glória. Aquelas palavras queimaram dentro de mim. Eu queria gritar ao mundo, queria dizer à igreja que estávamos dormindo sobre uma dinamite espiritual, enquanto o inimigo avança impunemente. Vi multidões de crentes orando com esforço, com lágrimas, mas sem resultados, e percebi, o problema não era a sinceridade, era a profundidade. Muitos foram ensinados que falar em línguas é só um sinal, um marco, uma experiência bonita, mas não é. É acesso direto à mente de Deus. Romanos capítulo 8, saltou diante dos meus olhos. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não é retórica, é realidade. Quando você fala em línguas, você está orando segundo a vontade perfeita de Deus, menos mesmo sem saber. Está decretando realidades que nem imagina. Está tocando em coisas que a mente humana não teria sequer coragem de pedir. E você tem tratado isso como algo opcional? Permita-me perguntar, quando foi a última vez que você deixou o Espírito orar por você, por meio de você, sem filtros, sem controle, sem medo? Jesus me mostrou um exército adormecido, crentes sinceros, mas desarmados, com espada na mão, mas enferrujada, línguas espirituais abandonadas, ignoradas, até mesmo zombadas, e o Espírito Santo. Entristecido, vi reuniões onde o dom era exibido, mas não havia fogo, só sons, sem peso, sem propósito. Vi pessoas aprendendo a imitar línguas como se fosse um idioma humano treinando sãs para parecer espiritual. E ouvi o choro de Jesus. Eles me honram com os lábios, mas o coração está longe.
Aquilo me rasgou por dentro, porque ele não estava falando dos distantes, mas de dentro, daqueles que deviam carregar o fogo, mas carregavam só a forma. Será que é sobre você? Você já se perguntou se o dom que carrega é genuíno? Já se perguntou se está orando de verdade ou apenas repetindo o que ouviu outros fazerem? Essa é a hora de refletir. Comentei aqui o que o Espírito já está te mostrando. Jesus me levou a um lugar no Espírito, onde vi uma mulher ajoelhada, chorando pela libertação do filho. Ela orava em línguas. Cada frase que saía da sua boca era como uma lança lançada em direção às trevas. Anjos reagiam, portas se abriam, corações endurecidos começavam a se render. Tudo isso por causa de uma oração sem lógica. Mas, Chaya do Poder, eu vi um homem no trânsito, dirigindo enquanto murmurava em línguas baixinho. Ele não sabia, mas naquele momento, o Espírito estava desviando um acidente, removendo um laço do inimigo. Uma simples oração, um simples sussurro, um milagre completo. Você entende agora? Não é sobre ruído, é sobre realinhamento. Não é sobre parecer, é sobre transformar. Quando oramos em línguas, estamos ativando comandos celestiais. Não oramos para entender. Oramos para que o Espírito execute, e ele executa com perfeição. Mas aqui está o que Jesus me mostrou, que mais me destruiu por dentro. A igreja atual tem tratado esse dom como um acessório. A maioria só usa quando sente arrepio, ou quando o ambiente é propício. Mas não foi para isso que Deus nos deu esse dom. Ele é um código, um canal, um eco direto do céu em nossa boca. Você não precisa entender, você precisa confiar. A fé verdadeira começa onde o controle termina. E quando você ora em línguas, está abrindo mão da lógica para se render à soberania. Jesus me revelou muitos dos milagres que não acontecem, muitas das guerras que estão sendo perdidas, é porque deixamos de orar em espírito, ficamos com nossos discursos, nossas fórmulas, nossos eventos, mas esquecemos da arma mais poderosa já dada ao homem comum, a língua incendiada pelo Espírito. Por que você tem deixado esse dom adormecido? Responda sinceramente. E se você tem fome demais, comente agora: Senhor, desperta em mim o fogo do teu Espírito. E algo mais me foi mostrado. Jesus me levou a uma congregação. Alguém começou a falar em línguas, mas logo os olhares desconfortáveis surgiram. Uns olharam o relógio, outros cochicharam. O culto seguiu como se nada tivesse acontecido, mas no mundo espiritual, foi como interromper uma mensagem do trono. O céu estava falando e a terra ignorou. Jesus me conduziu às palavras de Paulo. 1 aos Coríntios, capítulo 14. Quem fala em línguas edifica, sei a si mesmo. Mas, se houver interpretação, toda a igreja é edificada. O que temos feito com esse princípio? Temos tratado línguas e interpretação como estranhezas, como se fosse desnecessário, como se fosse ultrapassado. Mas Jesus me disse: esse é o canal que deixei para revelar o céu à terra. Quando alguém fala em línguas em público, existe uma interpretação a ser liberada. Não é ruído, é código, é segredo, é direção, é estratégia. O Espírito quer falar conosco, mas estamos ouvindo? Eu vi uma geração inteira crescendo, sem entender esse dom. Vi jovens zombando, vi pastores com medo de ensinar, vi igrejas substituindo a manifestação por produção. Tudo para não parecer estranho. Mas Jesus me disse: o que parece estranho ao homem e precioso para mim. Será que você tem silenciado o Espírito por vergonha? Você tem escondido seu dom porque tem medo de parecer fanático? Ou pior, você tem fingido um dom que não nasceu do Espírito? Esta é a hora de arrependimento. Jesus me mostrou que nos últimos dias haverá um grande divisor, não entre denominações, mas entre os que têm fogo e os que têm aparência, entre os que têm fruto e os que têm performance. E o sinal será duplo: fogo e fruto. Quem ora em línguas de verdade, e transforma o ambiente. Não apenas fala, mas queima. Não apenas profetiza, mas vive. O Senhor então me disse: voltem ao padrão de Atos.
Ali está o modelo. Quando oravam em línguas, cidades se rendiam. Enfermos eram curados, libertos. E o meu nome era exaltado. Por que nos contentamos com menos? Jesus me deu uma visão do que está por vir. Uma geração radical. Jovens que orarão em línguas, nas escolas, mulheres que incendiarão lares com orações em espírito, homens comuns que, em silêncio, moverão nações por meio da linguagem celestial. Eles não buscarão holofotes, buscarão presença. Não farão shows, farão guerra espiritual. E o Espírito gritou dentro de mim: este é o tempo. Se você deseja ser parte dessa geração, escreva agora nos comentários: eu quero viver o original, não a imitação, porque agora é a hora. Não há mais tempo para a religiosidade, não há mais espaço para fingimento. Ou você mergulha, ou afunda. O dom de línguas é real. E é o som do céu esperando eco na terra. O Espírito está procurando vozes, vasos, corações rendidos, está procurando você. E se você chegou até aqui, saiba, este vídeo não é acaso, é convocação. Jesus está te chamando para reacender o fogo. Fale com Ele agora. Ore em línguas. Mesmo que seja fraco, mesmo que pareça pouco camisa Berry, renda-se e veja o que acontece. Seja testemunha, seja altar bibo, e se essa palavra te tocou, se algo ardeu em você, eu te peço, compartilhe este vídeo, deixe um comentário, testemunhe nos comentários o que o Espírito Santo está fazendo agora. Isso pode acender outros corações. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque esta não é apenas uma mensagem, é um movimento de volta à glória, de volta ao poder, de volta ao Espírito. Porque o céu ainda fala e quer falar através de você.